versículo 6. O título dessa mensagem que Deus colocou no meu coração, não importa com a cisterna, que diz assim, Gênesis 37, 6. E disse-lhe, ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se assentava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinava aos meus molhos. No versículo 9 diz assim, e sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos. E disse, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam sobre mim. Amém? Meus irmãos, aqui nesse capítulo, José é vendido, né, pelos seus irmãos. E eu pude perceber que na vida de José, desde quando Jacó e Raquel, né, eles tinham um filho, em especial era José. E ali, entre outros irmãos que ele tinha, ali foi gerando nos outros irmãos uma ira muito grande de José. Porque José era diferenciado diante dos demais irmãos. Não porque ele era mais bonito, creio eu, não porque ele era mais jovem, mas sim porque ele tinha o brilho do Senhor na face dele. Então isso fazia toda a diferença na vida de José. E isso começou a incomodar os seus irmãos. Começou a gerar ódio entre eles, começou a gerar inveja de José, né? E Jacó amava muito Raquel. Raquel era a esposa amada de Jacó. Então, a ira, o ódio, o rancor foi crescendo de tal forma entre irmãos, que certo dia, o que eles fizeram? Eles jogaram José na cisterna. Pegaram José, creio eu, José indefeso, José só temente a Deus ali. José era especial para Jacó, na minha conjectura, no meu pensamento, creio eu, porque ele obedecia mais Jacó. Porque ele aprendeu a sinceridade do Deus vivo de Jacó. Não que os outros irmãos não aprendessem desse Deus, mas esse apegou com afinidade, com fé, com força. Ele temia mais a Deus. E tudo que ele fazia, ele estava com Deus na mente e no coração. E os irmãos decidiram sair fora. Esse aqui está sendo um tormento na minha vida. Então vamos dar um jeito, vamos armar alguma coisa para sair fora. E o que fizeram? De repente jogaram José, acharam a cisterna e jogaram José na cisterna. Eles queriam que José morresse ali naquela cisterna. Mas quando Deus tem plano na vida, na minha vida, na vida de José, na sua vida, pode ter água, que Deus faz secar a água para você não morrer sufocado. Pode ter barro, esse barro não vai te tampar. Porque o Deus Todo-Poderoso, Ele estava ali. Eu creio que eles não conseguiam enxergar o fundo da cisterna. Eles pensaram assim, imaginaram assim, eu vou jogar e ali tem água ali no fundo, ele não vai conseguir subir para cima e ele vai acabar morrendo. E quando nós voltar aqui, só vai estar. José vai estar morto. Não, mas a cisterna estava seca. A água secou, estava seca. E ali nós já podemos ver a misericórdia do Senhor Jesus sobre a vida de José. A compaixão. Porque jamais Deus desampara um servo dele. E nisso, José ali naquela cisterna, posso imaginar no frio, onde na casa dele ele tinha o amor do pai, onde ele tinha amor da irmã, né? Onde ele tinha amor da mãe. E dos demais que gostavam dele.
De repente, José se sentiu sozinho em um buraco fundo, escuro, sombrio, frio. Sabia lá o que estava lá debaixo, o que tinha ali naquele fundo daquela cisterna. Creio eu, com a cisterna abandonada, pode ter cobras, pode ter sapo, pode ter vários insetos. E ali estava José. E Deus deu força a José para suportar o frio, o medo e a fé em Deus. Creio eu que no coração de José, aquele momento que José passou ali na cisterna, ele estava clamando um Deus vivo. O Deus de Jacó. O Deus do pai dele. Por isso que nada de mal aconteceu com José. E podemos ver mais na frente, nós podemos ler mais para frente do capítulo, que nós vamos ver que a da cisterna, olha a trajetória de José, da cisterna, José foi vendido. Eles tiraram José da cisterna, chegou lá, viu, ei, morreu não, então nós temos que fazer algo mais. E a mente maligna que aqueles irmãos estavam, o coração cheio de rancor, de ódio, estava maquinando o mal. De uma forma ou de outra, nós temos que tirar ele de perto de nós. Porque aí nosso pai não vai ter ele por perto, vai nos abraçar mais, vai... Na mente deles, eu creio que passava isso. Tudo é o José, o sonhador, lá vem o sonhador. E de repente, José foi vendido. Começa a saga de José. José foi vendido ali. De um amado queridinho do papai, passa a ser escravo. Mas mesmo assim, ele não se desesperou. Ele não abandonou o Deus vivo, o Deus poderoso dele. Ele foi em frente. Ele lutou. E é isso que nós temos que ser, perseverante como José. Não é diante de qualquer probleminha que nós temos que se entregar. Nós temos que ter fé. Nós temos que ser forte como José. Porque creio eu, não sei quantos dias exatos, que não delata na Bíblia, quantos dias exatos José ficou naquela cisterna, sem banho, sem água, passando frio. Era para José ter morrido. Mas o Deus Todo-Poderoso sustentou José. Todo momento ele não morreu. Ele foi vendido como escravo e foi para uma terra, foi para uma família, Potifar. Foi vendido para Potifar. Chegou lá, sofrendo como escravo. Sofrendo, passando humilhação como escravo. Apanhando. E aí, Deus mais uma vez abençoou José. Porque José era a menina dos olhos do Senhor. Ali, todos que viam José, via que José não era uma pessoa ruim. Via o brilho do Espírito Santo sobre a vida de José. E aquilo impactava outras pessoas. E impactou o seu dono, Potifar. E o que Potifar fez? Passou. José não era mais escravo, passou a ser mordomo da casa ali de Potifar. E o inimigo, não feliz com tudo isso, arma mais uma para José. José estava, meu Deus, o pesadelo acabou, a cisterna, não morri, a morte deu lugar à vida, porque mesmo escravo, eu não morri, estou vivo, e de escrava mordomo. E agora, graças a Deus, a luta acabou. Coitado de José. Não acabou, não. E de repente, o inimigo usa a esposa de Potifar para falar que ela foi assediada por José, aquelas coisas todas, para colocar o esposo contra José. Mais uma vez, José na prova. Que prova, hein? E lá naquela época tinha que ser decepado, a cabeça tinha que ser matado, né? Desrespeitar o rei ou desrespeitar a autoridade. Mesmo assim, Jesus poupou José. E lá vai José de novo para a prisão. Creio eu que José fala assim, meu Deus, eu já não aguento sofrer tanto assim. O que eu te fiz?
para sofrer tanto assim. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele poderia servir os deuses daquele lugar, daquela terra longa, distante, para ele não sofrer tanto. Poderia fazer qualquer coisa, mas ele não desistiu de perseverar na presença do Senhor. E lá, mais uma vez, José para a prisão. José foi para a prisão novamente. Chegando lá, José começou a ser escravo novamente, né? José, de repente, há um amigo lá, os amigos começaram a ver o brilho do Senhor na face de José e tudo voltou, tudo mudou de novo. José acaba decifrando um sonho de um dos que estava com ele na cela. E logo depois, José acabou, e logo em seguida, José, né, interpretou o sonho do carcereiro, e ali aquele carcereiro, Deus cumpriu mais uma vez na vida de José, porque aquele carcereiro foi liberto, assim como Deus tinha mostrado para José. E José, na sua humildade, falou, lembra-te de mim. E foi aonde, olha a compaixão de Deus na nossa vida e na vida de José. Naquele momento que estava passando todos os adivinhos, estava lá com o faraó, falando, tentando adivinhar. Logo o Espírito Santo de Deus incomodou aquele carcereiro, aquele estava lá junto com José, lá na prisão. Olha, eu sei quem pode fazer isso. Eu sei quem pode decifrar esse sonho. Lembrou de José. Não foi ele que lembrou, mas sim o Espírito Santo de Deus trouxe à mente dele. E foi buscar José novamente. E vai José. E chegando lá, José se tornou, né? José decifrou o sonho do faraó. E acabou se cumprindo na vida de José. 7 anos de bonança e 7 anos de seca. Então, meus irmãos, aqui a trajetória de José é muito linda, pelo que eu posso perceber. E assim, muitas das vezes, acontece conosco, na nossa vida pessoal. Muitas das vezes, nós, irmãos, família, enfim, todos, nós estamos jogando os nossos próprios irmãos na cisterna. Nós estamos pegando, por mais que eles não queiram ir até a cisterna, nós estamos pegando, vem aqui, pega, um de um braço, outro do outro, e fica aí. Não sai daí não. Porque se você sair daí, você pode me atrapalhar, pode atrapalhar fulano, pode atrapalhar ciclano. Existe irmãos de José até hoje. Existe. E nós temos que vigiar, eu e você, temos que vigiar para o mal que atingiu esses irmãos de José, não vem atingir o nosso coração, a nossa mente. Porque às vezes nós pensamos que jogando aquele irmão na cisterna, ou aquela irmã na cisterna, ou o pastor na cisterna, nós vamos ficar livre dele. Não, não vai não. Não vai. Porque Deus tem plano na vida do irmãozinho, da irmãzinha, do pastor, de mim, da sua vida. Então não adianta, não adianta. Porque Deus, nós não vamos morrer enquanto Deus não cumprir o teu querer sobre as nossas vidas. Tudo, então, significou a vida de José na cisterna. José sofreu muito, assim como eu e você sofremos, quando as pessoas levantam um falso testemunho contra a nossa vida. Às vezes falam de nós, às vezes dói na nossa mente, no nosso espírito. O que nós temos que fazer? Não questionar. Se tentarem te jogar na cisterna, deixa jogar. Cisterna não é o seu lugar. Você não vai permanecer lá. Porque existe um Deus todo-poderoso. Existe um Deus que livrou José. E esse Deus é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele não muda. Pode jogar na cisterna. Quanto tempo, se
você estiver lá no fundo da cisterna, creio eu que José fez assim também. Dobra seu joelho no chão e começa a orar. Começa a orar, a buscar o Senhor. Não deseje o mal, não. Não pague o mal com o mal. Pague com o bem. Fala, Senhor, toma nas tuas mãos. Deus, os meus irmãos não sabem o que fez. Eles não sabem, Senhor. Tenha misericórdia dos meus irmãos. E mesmo assim, nem por isso José odiou seus irmãos. Hora nenhuma fala na Bíblia que José odiou seus irmãos. Creio eu, ficou triste, sim, ficou magoado. É humano. José era humano, como eu e como você. É assim que nós temos que ser. Aquilo ali, José tinha expectativa de morte naquela cisterna. Mas Deus veio com a luz. Quando você sentir no fundo do túnel, olha para trás que de repente você vai ver uma luz. E essa luz é o Senhor. Assim como foi na vida de José. Deus tocou no seu irmão ali para tirar ele. Então tá, ele não morreu, então vão vender. Aonde era morte passou a ser vida. E essa vida foi tão abençoada, a vida de José. A partir daí, José pôde abençoar até para seus próprios irmãos. É assim que o Senhor faz. Não tem problema, não fique triste pelas pedradas, não fique triste. Se você está cavando na frente, não tem problema. Se alguém vai entupindo, você vai com força, Senhor. Entupiu um, Senhor, eu vou abrir outro aqui. Se entupiu outro ali, você vai abrir outro aqui. Não importa. Porque quanto mais essas pessoas, os irmãos de José, tentou fazer de tudo para acabar com ele, quanto mais as pessoas for tentar entupir os seus poços, o que vai fazer? O que Deus vai fazer? Essas mesmas pessoas vão ter que cavar para desentupir os seus poços. Não te preocupe, não preocupa. Apenas clame um Deus vivo. Apenas clame o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Porque e mesmo assim, Deus teve misericórdia daqueles irmãos. Deus teve misericórdia. Porque aí, olha para vocês verem, da cisterna, né, para a casa da cisterna, depois veio ao mercado de escravo, depois o mercado de escravo a serviço de Potifar. De escravo passou a ser livre. É Deus ou não é? Ele passou a ser livre. O Deus dele não permitiu que ele continuasse naquela situação. Deus permite você atravessar por uma luta, passar por alguma situação, até o ponto que você aguenta. Se você não aguentar, Deus te carrega no colo. Ele não vai permitir. A luta não é para sempre. A luta não é para sempre. E se nós formos ver a realidade da coisa, José era para ter morrido, ó. Mas não. Quem estava sustentando ele? As orações. E Deus estava sustentando ele. Para mostrar que de um pequeno ele faz grande. E aqueles que jogou na cisterna, o que teve que fazer? Se achegar até a ele. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz comigo e com você. Aqueles irmãos, creio eu, que eles eram doentes. Doentes de espírito. Porque muitas das vezes a gente acha assim que doença é só doença carnal, vou tomar um remédio ali e vai melhorar. Não. Doença do espírito. Maquinar o mal é doença do espírito. É doença da mente. Projetar o mal contra alguém, não pensa você se projetar o mal contra outra pessoa, se vai ficar só naquela pessoa. Não. Não vai ficar. Sim, pode acontecer. De acontecer o mal com aquela pessoa. Mas também a metade vai vir sobre você. Porque na palavra do Senhor diz, aquele que te amaldiçoares, vai ser amaldiçoado. E aqueles que te abençoares, vai ser abençoado. Então,
José, eu creio que José abençoou os irmãos dele. José não amaldiçoou os irmãos dele. Hora nenhuma amaldiçoou. E os irmãos dele, o que fazia todo o tempo? Amaldiçoava José. Porque o brilho do Senhor incomodava. O brilho de Deus sobre a tua vida incomoda muitos. Não é só aqui não. Incomoda lá fora, incomoda lá no Brasil. Fala que você está muito bem, de quando você começa a falar assim, eu estou muito bem financeiramente, gera inveja, gera rancor entre os seus mesmo. Às vezes pessoas que você nem o conhece. Às vezes parentes, pessoas de longe, que você nem só sabe pelo nome, mas você não viu face a face. Mas já começa, fulana? Nossa, que isso? E dando um exemplo, né, da minha própria família, a minha mãe, eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, irmã da minha mãe. Aí ela liga a minha mãe e fala assim, por que você não liga para mim? Só eu que te ligo? Ela falou assim, porque você é mais rica do que eu. Porque você tem mais condição do que eu. Eu falei assim, meu Deus, não tem diferença. Mas na mente dela, ela se vê assim. Eu não posso ligar para você, porque senão minha conta não vou conseguir pagar. Aí minha mãe falou assim, então tá bom, não vou te ligar também não, porque é só eu que te ligo. Por que você não pode ligar para mim? Tadinha, minha mãe viúva, não tem marido. Mas mesmo assim Deus honra. Então as pessoas se veem diferente uma da outra. E para Cristo não tem diferença. Cristo não tem José, não tem os irmãos dele. Para Cristo era a mesma coisa. Deus amava José, Deus amava os irmãos, todos os irmãos de igual para igual. Mas sempre existe aquela coisa, não. Jacó amava mais José. Na mente deles era isso, mas na mente de Jacó, o mesmo amor que tem pelo primeiro filho tem pelo último. O que é isso? Isso é o inimigo tentando jogar lixo. O inimigo de inferioridade. Isso é um inimigo que quer nos derrotar, que quer nos colocar para baixo. E nós temos que lutar todos os santos dias para que esse inimigo, não ele nos derrote, mas sim nós derrotamos ele no nome de Jesus. Porque somente Jesus tem poder para isso. Às vezes nós temos diferença entre o outro é mais gordinho, o outro é mais magrinho, e o outro é mais velho, o outro é mais novo, mas para Cristo não tem idade. Você com 100 anos, eu com 1, 2, 3 anos, você é igual a mim e eu igual a você. Nós não temos diferença. Nós não temos título assim, diferente para Cristo. Ele não pagou um preço diferente por mim. Ele não pagou um preço diferente por você. Ele não pagou um preço diferente por pastor. Ele pagou o mesmo preço. Por preto, por branco, por amarelo, por roxo, por vermelho. Foi assim. É um amor verdadeiro. Não é um amor falso. Ele não olhou para você e falou assim, não, eu vou pagar o preço menor para fulano, porque fulano é mais magrinho, mais pequenininho. Não. Vou pegar o preço maior, porque o pastor Luciano é mais cheinho do que ele. Não, é igual. E ele é tão misericordioso que ele não quis nada em troca. Ele não quis nada em troca. Ele fez por amor. E é esse amor que muda tudo na nossa vida. É esse amor que faz a diferença no nosso meio. Na nossa vida, muitas das vezes nós estamos presos e não sabemos o porquê da prisão. Nós estamos caminhando, estamos presos em certas áreas da nossa vida. E às vezes a gente pergunta, Senhor, o porquê isso? Por que isso não dá certo, Senhor? Por que isso não dá daquele jeito que eu queria? Deus, eu oro, Senhor, e o Senhor não me responde. Deus, eu jejum, o Senhor não me responde. Senhor, eu faço tua obra, eu faço isso, faço aquilo, e começa a jogar tudo nos pés do Senhor. E eu creio, fico imaginando que Deus só fica olhando para nós e falando assim,
Não responde. Tem muitas das vezes que Deus nem responde. Deus nem responde. Passa dias, meses e Deus nem responde. Para ver até quando a nossa inquietação, a nossa fé nele vai prevalecer. Até aonde nós vamos? Com a nossa murmuração, com a nossa falta de perdão, falta de amor. Até onde? Então, Deus nos quer nessa noite abrir os nossos olhos espiritual para que nós possamos, aqui na casa do Senhor, eu estava orando essa noite e Deus falou assim: filha, a minha casa é casa de doente, não é para os sãos, e sim para os doentes. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui, todos nós. Não tem ninguém sarado aqui não, porque se tivesse todo mundo sarado 100%, não ia ser do jeito que Deus está falando na palavra dele. Alguma coisa em nós tem que ser mudada, todos os dias. E não é só um dia não, toda hora. Eu sou a primeira. Não é fácil a mudança do Senhor na nossa vida. Deus quer nos mudar, mas muitas das vezes nós não queremos ser mudados. É aí que nós quebramos a cara. A desobediência gera maldição e até a morte, né? Então, Deus quer fazer nessa noite uma cura em mim, em você, no nosso coração, na nossa mente, para que nós possamos ser curados verdadeiramente, para que nós possamos ser preparados, ser como Cristo quer a igreja, não como nós queremos que a igreja seja, porque às vezes nós ditamos regras para o Senhor. Senhor, tem que ser assim, Senhor, isso aqui tem que ser desse tamanho, aqui tem que ser, a gente dá até as medidas para Deus. E nós, como nós temos que ser diante do Senhor? Como eu tenho que ser diante do Senhor? É somente Deus para nos ensinar. É somente o Senhor para nos capacitar. E Ele está aqui nessa noite para nos capacitar. Esse mesmo Deus de José, esse mesmo Deus que capacitou José a ter tanta força, ter tanta perseverança. José não se entristeceu quando estava como escravo. José creia. Ele cria num Deus todo-poderoso que era capaz de tirar ele daquele lugar. E José, hora nenhuma, fala que José desistiu das promessas de Deus. As tentações eram muitas. Mas hora nenhuma José desistiu. Porque ele sabia o Deus Todo-Poderoso ia fazer. Nós temos que ter fé suficiente para dizer: Senhor, o Senhor vai fazer na minha vida, o Senhor vai mudar isso em mim. E se o Senhor não mudar, o Senhor vai continuar sendo o Senhor na minha vida. Se o Senhor não mudar hoje, creio eu que o Senhor vai mudar daqui a 1 mês, 2, 3 ou quem sabe anos. Não é a hora que eu quero, a hora que você quer. A vida, você não veio no mundo a hora que você quis, foi a hora que Deus fez. Ele te projetou. Ele sabe, o dia que você foi gerado no ventre da sua mãe, o dia que o seu pai e sua mãe te concebeu, os segundos, os minutos, nós não sabemos, mas Ele sabe. E é isso que Deus fala conosco nessa noite. Vamos olhar na Bíblia, mais para José foi abençoado na cisterna também. Vamos ver as bênçãos. José teve muitas
muitas dificuldades, mas também José teve muitas bênçãos. E as bênçãos prevaleceu mais do que as dificuldades. E pode ter certeza que as bênçãos vai prevalecer as dificuldades na sua vida. O mal é mais pequeno do que o bem. Eu sempre falo com meu marido, não esquenta, o bem vence o mal. O bem vence o mal. Sempre foi assim. Porque nós temos que crer num Deus que sempre venceu os nossos inimigos. Olha no Gênesis 37, versículo 17, que diz assim. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouve-lhe dizer, vamos Dotã, José, pois seguiu seus irmãos em Dotã. Ali os seus irmãos fizeram tipo uma conspiração. Vamos armar para José, vamos armar. Porque o mal não fica só com um, não. O mal tenta atingir tenta atingir você, e vai tentando fazer sua, tipo lá no Brasil, aquela ganguezinha. E Deus, o projeto de Deus, é que para que nós possamos ser sarados. Para que nós possamos ser luz nas trevas. Para que nós possamos ser santo, como o hino que a irmã cantou aqui. Não como Deus, mas sim tentar ser pelo menos 90%. E o que nós temos feito para Deus? O que nós temos feito para os nossos irmãos? O que nós temos feito para nossos familiares, para os nossos antes queridos? O que nós temos feito para os mendigos das nossas ruas, pelos nossos vizinhos? Será que nós não estamos tentando jogar eles na cisterna? Eu não estou julgando você, que você está fazendo isso. Mas faça uma reflexão na sua mente, o que nós devemos mudar. Quais são os planos do Senhor? É você e o Senhor. Quais são os planos do Senhor na sua vida? Os projetos do Senhor é muito maior do que o seu. Não perca, nós temos que aprender a não perder tempo com o inimigo, a não perder tempo com os nossos adversários, porque os nossos adversários veio para roubar, matar e destruir. Em Mateus fala o que eu estava falando, em Mateus 9, 12, que diz assim, Jesus, porém, ouvindo-lhe, disse, não necessitas de médicos os sãos, mas sim os doentes. É como eu estava dizendo, ele não veio para os sãos, ele veio para mim, para você. Nós somos doentes, às vezes nós temos na nossa alma, se nós só chegarmos a Cristo mesmo, com sinceridade, com honestidade no coração, com humildade em primeiro lugar. Assim, Senhor, mostra em mim o que eu tenho que ser mudado. Deus vai mostrar. Por mais que seja assim, eu não tenho problema, eu não tenho o que ser mostrado, não. Então, minha amiga, você está no lugar errado. Sinto muito. Mas sempre tem algo em nós que devemos ser consertado diante do Senhor. Só quem é perfeito é o Senhor. Só quem é digno é o Senhor. E, diante de José, os irmãos deles prostraram até a ele. Passou anos e anos. Assim é o Senhor com as nossas vidas. Por mais que você esteja, às vezes, eu não penso mal de fulana, não penso mal de cicrana. Mas será mesmo que não? Eu falo de mim. Eu não sou santa. Quem é santo é o Senhor. E cada dia nós temos que estar corrigindo o nosso agir, o nosso pensar. Porque até o nosso pensar traz maldição para a nossa vida. Não adianta nós orar, não adianta
Nós ficar aqui a noite toda falando do amor do Senhor, falando que Deus cura, falando que Deus salva, cantando, virando piruleta, jejuando, fazendo o que quiser. Mas se nós não queremos mudança, de nada vai adiantar. Nada. Nada. Nem o pastor pode expulsar demônio, pode fazer o que quiser na sua vida. Pode expulsar o que está prejudicando a sua vida, mas quando sair de fora, se eu e você não mudar a nossa mente, o nosso caráter perante o Senhor, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. E é isso que Deus quer de mim e de você. Um caráter santo, um caráter limpo. Como José. Por dinheiro nenhum, José trocou a intimidade que ele tinha com Deus. O amor que ele tinha com Deus. Diante de todo o sofrimento, ele não trocou por nada do mundo. Nem por riqueza, por nada. Por nada. Por isso que Deus honrou ele. Por isso que Deus vai honrar eu e você. Quando nós temos posição perante ao Senhor. Enquanto nós não tivermos posição diante de Deus, as coisas vai mais ou menos. Não vai 100%. Porque Deus é 100%. Deus, as coisas para Deus ou é ou não é. Ou faz ou não faz. É duro essa mensagem, até para mim mesma. Primeiro quem apanha é a gente, né, pastor? Assim, Jesus, primeiro é eu. Mas é o que Deus quer. E se Deus me deu essa mensagem, é para Ele corrigir primeiramente em mim o que tem que ser mudado. E Deus já revelou no meu coração o que eu tenho que ser mudado. E eu vou tentar mudar. Eu vou fazer de tudo para mudar. Porque eu quero fazer a diferença nessa terra. Eu sou luz, eu não sou treva. E eu dependo da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. E nós temos que receber essa mudança de todo o coração. Não mudar somente a aparência. Não mudar somente o físico. Quando nós mudamos o físico, perde 2 quilinhos, 3, todo mundo já começa a ver a diferença. E por dentro, como nós estamos? Será que nós precisamos só mudar a aparência, pintar o cabelo, fazer umas luzes como eu fiz? Não. Isso aqui, por fora, de nada adianta para o Senhor. Mas sim por dentro. O caráter, as atitudes, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de ser. Porque muitos cobram de nós lá fora como cristão. Deus tem cobrado e nós não estamos percebendo isso. Às vezes, como eu disse, nós estamos andando, mas nós estamos como o irmão lá de muleta, andando negando. Às vezes, nós estamos vendo, mas nós estamos cego, vendo assim, meio bulto, né? Às vezes, mas nós precisamos do óculos espiritual, que é o do Senhor. Às vezes, nós temos 2 braços, e para Deus, nós estamos aleijados, só com um braço. Nós não fazemos o que Deus tem colocado nas nossas mãos com perfeição. Nós não fazemos o querer de Deus. Muitas pessoas, eu tenho visto, pessoas que não têm nem não fala, né? Cantando na presença do Senhor. Louvando da maneira que só o Senhor entende. Nem eu e você entende se você vê. Mas o Senhor entende. É assim que nós temos que ser.
Quantas pessoas, outro dia eu estava vendo na televisão, uma reportagem, uma senhora, ela não tem os braços. Ela bordou o vestido de casamento dela, com pedrinhas, com os 2 pés. Costura. Eu não consigo entender tanta agilidade que Deus colocou nos pés daquela mulher. Ela descasca a batata com aqueles pés, é uma senhora de uns 60 anos, mais ou menos, cabelo já branco. E ela falando assim que nunca o marido dela, ela casou, o sonho dela era casar, e o marido dela nunca chegou do trabalho que a jantinha do esposo não estava pronta. Eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia. Você está entendendo? Eu falei assim, meu Deus, eu com os 2 braços, meu Senhor. Mas você sabe por quê que Deus permite a gente ver essas coisas? Para mostrar para mim e para você que nós não somos perfeitos. Que nós não somos o bam-bam-bam da história. Que nós somos pequeninos diante do Senhor. E só Ele é grande diante de tudo isso. A mudança, Deus viu em José a marca de uma pessoa abençoada, e desde o começo, que eu anotei aqui, as características de José. José tinha visão, José tinha caráter, ele tinha simpatia com os outros. Né? Todo mundo queria, eu creio, que todo mundo queria ficar aproximar de José ali. Por quê? Porque José teve que ele era bom de conversa, ele transmitia paz quando conversava com ele. José, ele era muito positivo também. José não era uma pessoa negativa. Pode ler o livro de Gênesis que fala, né, sobre José. E ele aproveitava as oportunidades que Deus colocava diante dele. Quais são as oportunidades que ele aproveitou? Ele aproveitou tudo que José fazia, era com perfeição. Por mais que doía. Por mais que eu creio que a chicotada vinha nas costas. Mas era com perfeição. Diante de Deus. A coragem de José também entusiasma a gente, porque ele foi muito corajoso. E principalmente uma coisa que me chama a atenção de José. José era um homem perdoador. Ele perdoava os seus inimigos. Por mais aquelas pessoas que o maltratavam, ele não pagava com o mal. Ele era um homem perdoador. Ele tinha um caráter perdoador. Ele tinha um caráter que somente Deus deu para ele. Um caráter de sabedoria. Positividade. Ele pensava, eu creio que ele pensava somente, não, isso vai dar certo, eu vou lutar, eu vou fazer, igual lá na casa de Potifar, ele começou a trabalhar, ele começou a mostrar serviço, isso vai dar certo, isso aqui vai ser assim, isso aqui. Eu creio que Potifar abriu a boca e falou assim, meu Deus, ninguém nunca fez isso. Que homem é esse? Diferente dos meus que tem aqui, né? Daquela turma de homens. Mas ele era diferente. Ele fez a diferença no meio daquelas pessoas. Ele era apenas um, mas esse um fez a diferença. Assim tem que ser eu e você, no mundo lá fora. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ter o brilho do Senhor na nossa face. Quando aquelas pessoas que estão começando, que estão caminhando agora, ou que nem ainda se achegou a Cristo, a gente passa nessas ruas, vê tantas pessoas nas pracinhas com bebidas, deitado no sol. Eu fico imaginando assim, Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. E uma coisa, eu me pergunto a eu mesmo, Senhor, me capacita. Tira tudo que é impuro em mim. Me
dá força, Senhor, para me buscar essas vidas. Porque enquanto nós não estivermos sarados verdadeiramente, como que nós vamos ajudar um se nós precisamos ser sarados? Não tem como. Se eu preciso de ajuda, como que eu vou tirar alguém daquele buraco, daquela cisterna, se eu preciso de ajuda? É só pela misericórdia de Deus. Então nós como igreja de Cristo, nós temos que ser sarados interiormente, em todas as áreas, para que quando as pessoas a chegar até nós, falam, realmente ali tem um homem de Deus, realmente ali tem uma mulher de Deus. O brilho é diferente. Até mesmo em uma visita, em qualquer outra igreja, vai ver a diferença no seu rosto. Não precisa nem você dizer o que você é, o que você deixa de ser. Deus vai confirmar no coração. Porque os mesmos espíritos, o Espírito Santo de Deus é sensível, ele tem sintonia com outro espírito. E quando você tem intimidade com o Espírito Santo, ele revela a você se é o espírito do bem, se é o espírito do mal. É esse Espírito Santo de Deus que nós temos que revelar ao mundo. Nós precisamos, quantos bancos vazios que tem aqui, nós precisamos ser sarados diante de Deus, para que nós possamos encher esses bancos. O que Deus falou no meu coração essa madrugada, o que eu tenho feito para o Senhor? Eu não tenho feito, a sinceridade de mim, eu não tenho feito nada perante o meu Deus, eu preciso mais. O que eu tenho feito é pouco diante da grandeza do meu Deus, pela misericórdia de Deus na minha vida, dos meus. O que nós temos feito para o Senhor? Nós queremos ver milagre, nós queremos ver transformação de vida, nós queremos ver igreja cheia, nós queremos ver atitude, nós estamos parados, estacionados, com as perninhas quebradas, esperando a atitude dos outros lá fora fazer por nós. Estou falando de mim. É a igreja que Cristo quer? É o templo, você é templo do Espírito Santo. É o templo que Deus quer habitar? Para Deus habitar no nosso templo, nós temos que ser sarados. Ele está aqui. Ele veio, na palavra dele está aqui, ó. Ele veio para os doentes. Ele veio por mim. Eu sei o que existe algo em mim que precisa ser mudado. Eu sei o que feridas em mim tem que ser fechada no nome de Jesus e vai ser. Querendo o diabo ou não, vai ser. Eu sei que eu não tenho sido perfeita para o meu Deus. Eu sei o que eu sou capaz de fazer mais em prol da obra do Senhor. E vocês também é capaz. Mas primeiramente, o mais difícil é passar no moinho de Jeová. Dói. Eu tenho passado. Vocês sabem. Eu tenho passado no moinho de Jeová. E não adianta murmurar não, meu irmão. Não adianta murmurar. Eu tenho aprendido a sofrer com paciência no Senhor. Eu tenho aprendido a não entregar o meu cargo para outros, a não questionar os outros que foi culpado disso ou daquilo. Eu tenho aprendido nos pés do Senhor, a ter paciência no Senhor. Senhor, se isso está acontecendo, porque a minha luta não vai para você, não vai para outro, não vai para aquele. O que é seu é seu. A bênção que Deus te dá é sua. Ninguém vai tirar, ninguém vai roubar. Ninguém. O que tinha que passar com José foi para José, não foi para um dos outros irmãos. Tinha tantos irmãos. Por que permitiu toda essa trajetória? Para no final ele ser conhecido como governador.
E essa luta que você tem passado, que eu tenho passado, é para nos qualificar. É para nos moldar. É para nos sarar. Por que muitas das vezes na hora da nossa luta nós chora? Nós fica triste? Mas de repente eu choro e de repente eu estou chorando e falo assim, Jesus, não há motivo. Eu vou dar glória a Deus. Que é na luta que Deus nos prova. Ela está passando por aquela prova, mas ela está dando glória a Deus. Não precisa você estar dando glória a Deus para todo mundo, não. Deus conhece o seu deitar e o seu levantar. Não adianta eu ser uma coisa aqui e lá dentro da minha casa eu ser outra. Porque os olhos do Senhor é um só. São dois. Mas assim, o olho do Senhor está sobre toda a terra. Não adianta você esconder. Não adianta eu fazer o bem aqui e virar as costas e fazer o mal. Não adianta. As nossas vidas, eu fico imaginando que é tipo uma roda gigante. Quem imaginava os irmãos de José, se os irmãos de José tivessem imaginado que eles iam, aquela terra que eles tinham, ele ia passar por tanta provação depois que José foi caído na cisterna, vocês acham que os irmãos iam jogar ele lá? Depois veio a fome, a escassez de comida na terra dele, que ele teve que andar para buscar comida fora. Os irmãos. Você acha que ia fazer? Não ia. Mas, então, Deus permitiu isso acontecer para mostrar para os irmãos dele quem era Deus. E que aquele que eles queriam matar é que ajudou a dar vida, que vendeu comida. Doou comida para eles não morrerem de fome. É assim que Deus faz comigo e com você. Aquele que nós queremos matar, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, é que nos vai dar comida, é que nos vai alimentar. Não estou falando de arroz e feijão, estou falando na oração. Eu estou falando em outras áreas. Então, nós temos que pensar muito bem a atitude que nós temos no dia de hoje. Porque as atitudes de hoje é consequência do amanhã. Se eu comer 1000 pãozinhos de queijo aqui agora, o que vai acontecer? Agora eu vou ficar a barriga cheia, igual os biscoitos, e vou passar mal depois. Porque é a consequência. Tudo tem a consequência. A consequência do mal é o mal. E a consequência do bem é o bem. Ninguém planta batata com intenção de colher machixe. Só se for muito, ninguém. Então, é assim que nós temos que ser. Semear sempre o bem. Profetizar o bem. Fulano é uma benção, cicrano é uma benção. Por mais que aquilo não seja totalmente benção, de tanto você profetizar, vai se tornar benção no nome de Jesus. E aquele que não te... Por mais que aquela pessoa tenha te maltratado, mas fala assim, Jesus, ele é uma benção nas tuas mãos, Senhor. Senhor, ele vai ser benção nas tuas mãos, Senhor, e vai ser benção na minha vida também. Porque Deus não vai matar o seu inimigo. Você pensa que falar assim, eu já vi muitos crentes falar assim, eu vou orar para Deus tirar meu inimigo. Não, ora não. Deseja o bem para ele. Abençoa a vida dele. Entrega nas mãos do Senhor. Porque ele tem que o seu inimigo, você sabe o que tem que ser? Ele tem que ser fortinho, bem nutrido, para ele ver a sua vitória. Para ele te aplaudir quando você estiver na bênção. Não tem aquele hino? Quando passou pela luta, né? Ninguém te ajudou. Mas Jesus sempre te ajudou. E sempre vai te ajudar. E sempre vai me ajudar. Assim como ajudou José. Ele vai, jamais ele vai te desamparar. Mas ele quer mudança nos nossos atos. Nós temos, graças a Deus, nós temos 2 braços, nós temos 2 pernas. Nós temos como lutar em prol do reino de Deus. Nós não somos cegos. Quantas pessoas estão cegos lá fora?
Às vezes nós não estamos cegos na nosso olho, nós conseguimos ver. Mas o inimigo tem tampado. O inimigo tem tampado a nossa visão diante de Cristo, diante dos outros irmãos. Tem colocado uma máscara assim, turva. É igual uma água limpa e uma água turva, saloba, igual lá do Brasil. A água turva, aquela água saloba, aquela água pesada, aquela água esquisita. E a água límpida, aquela água até transparente, que é gostinho de mina. O inimigo tem tentado jogar na nossa mente que você é água turva, que você é água suja, que vou ficar distante, que senão vai me sujar meus pés, vai me contaminar. Não. Mas quem é o inimigo perante ao Senhor? Jesus é o que limpa, Jesus é o que purifica. Não existe doença, não existe nada no mundo que não tem jeito. Nada. Tudo tem solução. Tudo. Se tiver aleijado, Jesus vai endireitar. Se tiver doente, Jesus vai curar. E se tiver cego, Jesus também é Deus para nos dar visão. Não é visão assim, de ver nas cores, não. Visão espiritual. O que nós vemos com sujeira, o que nós vemos com maldade no coração, Deus vai colocar outra visão. Que nós vamos passar a ver com visão de Cristo, como Cristo nos vê. Já imaginou se Cristo nos vesse como grande pecadora que somos? Ele ia envergonhar de mim, de você? Não. Quantos nos julgam mal? E Cristo fala assim, não, tadinho, fulano, não, ele é meu filhinho, não vou deixar isso acontecer. A cisterna está funda? Não importa. Você vai sair dela. A prisão está te cercando de todos os lados. Não prisão de cadeia. A prisão espiritual, a pior prisão que tem é a prisão do inimigo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, para aprisionar, para fazer vítima. E o que ele escolhe, ele não quer o que ele já tem, não. Ele quer quer você. Ele está em busca daqueles que estão na presença do Senhor. Porque aqueles lá já são deles mesmo. Ele está preocupado comigo, com você, com as nossas atitudes. É isso. Para chegar diante de Deus e falar assim, olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, a fulana fez isso, a missionária, olha lá, ó, tá lá e fez isso, fez aquilo. É isso. Ele quer nos julgar, ele quer acabar com nós. Mas é aí que nós temos que ser forte no Senhor. Que Ele veio para dar vida e vida com abundância. E se nós se Deus tem um plano na nossa vida, esse plano vai cumprir. Não adianta cisterna, não adianta prisão, não adianta falsos testemunhos contra a nossa vida, assim como a mulher de Potifar fez julgamento que José tinha estrupado, que José tinha feito aquilo, assediado. Pode falar o que quiser. Deixa. Quanto mais falam, mais o projeto de Deus é maior. E pode ter certeza que vai se cumprir. No nome de Jesus. Oh, Jesus, é santo. E nós queremos, nesse dia, nessa noite, pedir ao Senhor que venha transformar o nosso caráter, nos qualificar como o Senhor quer, não como eu quero. Porque é muito fácil eu falar assim, eu quero que a irmã Eliane seja perfeita. Tadinho de mim. Posso levar ela lá no escultor, lá, fazer tudinho, arrancar a barriguinha, né, Eliane? Mas nunca vai ser perfeita. Nunca. Pode passar no moinho, nunca vou ser perfeita. Mas sim, o Senhor é. E Ele nos quer aperfeiçoar por dentro. Porque o Senhor mora no mais íntimo do nosso coração. Ele quer perfeição por dentro, não por fora.
E é isso. Se alguém tentou destruir os teus pensamentos, pensando mal, que você não ia dar certo, que você não ia prosseguir, que o seu sonho ia acabar e ia dar tudo errado. Não, vai dar tudo certo, no nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Não preocupe com o que os outros acham, que deixa de achar. Vai dar tudo certo, sim. Porque assim como deu com José, vai dar comigo, vai dar com você, e vai dar com todos aqueles que quer que dá realmente certo. Porque não depende de Deus, depende de mim e de você. Tomar uma posição diante do Senhor. E se achegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu tenho, às vezes tem defeito em mim, Senhor, que nem eu mesma sei, mas o Senhor sabe. Senhor, revela para mim nas áreas que eu tenho que ser mudado. Vamos ser humildes com o Senhor. Não vamos chegar lá assim: Senhor, tem que ser assim, assim, assim. Não, espera aí. Você que depende de Deus. Quando nós chegamos até o juiz numa corte, nós chegamos lá com arrogância? Não. Nunca. E com o Senhor, muitas das vezes, nós queremos chegar do jeito que nós queremos. Não conforme do jeito que Ele quer. E isso tem atrapalhado a minha vida. Isso tem atrapalhado a vida de todos. Tem atrapalhado a igreja, a união de Cristo Jesus, que é a igreja, a noiva do Cordeiro. Isso tem atrapalhado em todas as áreas. Muitas das vezes nós questionamos o porquê, Senhor, que eu não tenho força para te buscar como eu te buscava. Por que, Senhor, eu não consigo fazer isso como eu fazia no passado? Nós queremos colocar o primeiro porquê do porquê do porquê. E Deus está ali querendo falar: filha, você não faz isso por causa disso e disso e disso. Porque quando a gente coloca um filhinho de castigo, nós não falamos para ele o porquê que ele está de castigo? Por que nós não queremos ouvir do Senhor por que nós estamos passando por isso? Nós temos medo, nós só queremos ter benção, benção atrás de benção. Mas nós somos tão egoístas que temos medo de chegar até o Senhor e falar: Senhor, o que há de mim que precisa mudar? É minha mente, o meu pensar, a minha atitude? O que há de mim, Senhor? Muda em mim o que tem que ser mudado. Eu quero ser santa, Senhor. Não como tu és, porque o Senhor é o santo dos santos, o maravilhoso Deus, o Deus que faz milagre. Mas, Senhor, eu preciso da tua força nesse dia, nessa noite. Eu quero ver mudança, Senhor. Mas eu quero ver mudança, não é só na vida do meu irmão, eu quero ver mudança na minha vida. É isso que eu tenho buscado ao Senhor. É na minha vida. Porque não adianta eu tentar mudar a vida do irmão, ou da minha mãe, ou do meu irmão carnal mesmo, de sangue, se nem eu consigo mudar. Eu estou sendo egoísta diante de Deus. Eu estou sendo egoísta. E Deus se agrada disso? Não. Primeiramente, nós temos que ser mudados. Nós temos que ser renovados. E o cirurgião, Jeová, está aqui nessa noite. Se é o coração que tem que ser mudado, Ele está aqui para arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Se é a alma, Ele está aqui para curar a sua alma, a sua ferida. Ele está aqui para fechar cicatrizes na minha vida e na sua vida. Ele está aqui para te perdoar dos seus atos, das suas fraquezas, da minha fraqueza. Ele não quer julgar eu, você ou qualquer não. Ele quer, Deus está aqui nessa noite para dizer: vem, filho meu, vem como está. Venha sujo, venha limpo, venha da maneira que você está. Mas venha fazer um concerto com o Senhor. Venha. Porque muitas das vezes os nossos sonhos são mortos. Nós mesmos matamos nosso sonho.
Nós não deixamos gerar vida. Às vezes nós mesmos matamos a nossa própria igreja, o nosso próprio ministério. Aí depois quer jogar a culpa nos pastores, na liderança. Não. É eu e você que tem que ser mudado. Porque julgar é fácil, acusar é fácil. É muito fácil. Mas depende de nós querer ser mudado. E só quem tem esse poder, nem eu tenho poder para mudar meu marido, nem meu marido mudar eu, nem eu mudar meu filho. Mas somente quem tem poder para mudar é Jesus. Para mudar a história, para mudar a sua trajetória de vida. A minha trajetória. Somente Ele tem poder. E Ele quer que nós achegamos a Cristo, aos pés do Senhor. Deus tem algo lindo para esta igreja de Cristo. Deus tem algo lindo para a minha vida, para a sua vida. Mas primeiramente, Deus quer nos corrigir. Deus quer colocar a nossa estrutura no prumo. Para que Ele possa nos usar com poder e autoridade. Como que você vai usar uma vasilha suja? Não tem como. Está aqui o Deus que purifica, que nos limpa. A água purificadora, que é o altar do Senhor. E somente Ele tem poder. E Ele vai, os nossos sonhos, as nossas atitudes, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida e sobre a vida de vocês, uma mudança. Não para o meu eu, não para o seu eu, mas sim para Cristo. Porque o importante é você e Cristo. Não você e eu, mas sim você e Cristo. Porque Ele te conhece. Ele sonda o seu coração. E Deus quer novo tempo na casa do Senhor. Deus quer virada. Deus quer mudança. E para que essa mudança aconteça, não depende só de Deus. Ele já está com a bandeja na mão para derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas depende de nós querer receber essa bênção. Está posta. A mesa está posta. O altar do Senhor está posto. Agora basta você querer se assentar e fazer parte e cear com Ele. Ele quer cear com você. E você quer cear com Ele? Ele quer fazer. E você quer que Ele faz de verdade? Ou você quer só uma maquiagemzinha para falar, Jesus, só pode ser o básicozinho, Senhor. Dói muito. Irmãos, eu tenho certeza, por mais que doer, a dor vai passar. A dor passa. Só não passa. Tudo passa na nossa vida. A dor vai passar. E a cicatriz vai fechar. A cicatriz vai fechar. E é isso que nessa noite o Senhor quer fazer. Deus quer ressuscitar novos sonhos. Você que não sonhava mais, não tinha força para sonhar. Deus, como eu vou sonhar na situação que eu estou vivendo hoje? Deus, os meus sonhos já... Ô Senhor, olha aí a minha situação. Deus está querendo ressuscitar sonhos nessa noite. E os sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida, é muito maior do que você imagina. Não permita o inimigo apagar da sua memória o projeto que Deus planejou para a sua vida. Não permita. Seja firme, seja perseverante. Está no vale da glória a Deus. Está na bênção da glória a Deus. Porque é isso que vai alegrar o coração do Senhor.
É isso que quando o inimigo vier questionar sobre a sua vida perante o Deus vivo, Deus vai falar assim, lá, aquela lá perseverou na luta. Olha lá, ó, enquanto todo mundo estava apedrejando, olha lá, Satanás. Assim como foi com Jó. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a dignidade e a fé que ele tinha no Senhor. Nós podemos perder tudo. Os amigos, as famílias, mas nós não podemos perder a perseverança do Senhor. E Ele está aqui, nesta noite, para fazer o que os seus sonhos volte a sonhar, volte ao primeiro amor, volte a ser forte como você era no passado. Na palavra do Senhor diz aquele que é morno, que é frio ou morno, o Senhor vomita. E aí, como eu estou, como você está na presença do Senhor? Será que nós estamos mais ou menos? Ou 100%? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para falar o que Deus está colocando no meu coração e o que Deus quer para a igreja de hoje. Deus quer santidade. Deus quer harmonia. Deus quer união. Chega de preocupar com picuinha. Vamos preocupar mais em direção de ganhar alma para o Senhor. De lutar em prol dos nossos objetivos, que às vezes nós esquecemos dos objetivos do Senhor, dos objetivos, o projeto de Deus que colocou você nessa terra para conquistar, para a gente perder tempo ouvindo coisa que o inimigo joga na nossa mente. Eu vou pedir o aula. E pensa, se você quiser dobrar o seu joelho, você dobra. Pensa um pouquinho. Não preocupe com a sua situação, como você está, o que tem que ser mudado. Somente achegue nos pés do Senhor e fale assim, Senhor, eis-me aqui. O Senhor é que me fez, o Senhor é que é o Deus que me molda, é o Senhor que tira de mim tudo que não provém de ti. Tira os espinhos, Senhor. Tira o lixo da minha mente. Que a minha mente, Senhor, seja somente cativa a ti.